Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar sequência ao nosso curso de contratos, tá? Nessa aula de número 6.1, nós vamos iniciar um novo assunto, um novo tema, tá? Que é o tópico 6 da Teoria Geral dos Contratos, tópico este que nós vamos nos debruçar sobre os vícios redibitórios. Então, a partir de agora, a partir desta aula, nós vamos começar a analisar os vícios redibitórios. Meu objetivo aqui é fazer uma introdução com vocês. Nós vamos analisar, primeiramente, o conceito de vício redibitório, ok? Vamos analisar aí o que vem a ser o vício redibitório, e eu quero também, uma vez analisado o conceito, distinguir o vício redibitório do erro, ok? Que é um outro instituto do direito civil que não se confunde com o vício redibitório, tá bom? Eu vou iniciar aqui o nosso compartilhamento. Tá aqui, tópico 6, vícios redibitórios. Começando, então, com o conceito. E, mais uma vez, nós vamos nos socorrer aí da obra do professor Flávio Tartucci, nosso doutrinador de referência aqui no curso. E o professor Flávio Tartucci conceitua os vícios redibitórios como sendo os defeitos que, atenção agora, desvalorizam a coisa, isto é, o objeto do contrato, ou a tornam imprópria para o uso. Então, de maneira muito simples, o professor Flávio Tartucci conceitua os vícios redibitórios como sendo aqueles defeitos que atingem, que maculam a coisa, objeto do contrato, gerando uma desvalorização nessa coisa ou tornando-a imprópria para o uso. Então, basta você pensar, são os exemplos mais citados, né? Pense na compra de um carro, né? Comprei um carro. Só que eu comprei um carro e este carro, ele veio com problema, veio com defeito nos freios. Ué, problema grave, o freio do carro não funciona. Torna a coisa imprópria para o uso. Como é que você vai usar um carro que não tem freio? Né? Então, aquele defeito torna a coisa imprópria para o uso. Ou então, a desvaloriza. O defeito não torna a coisa imprópria para o uso, mas gera uma perda do seu valor econômico. Então, se a coisa custa 100, o vício redibitório faz com que ela custe 70, por exemplo. Gera uma desvalorização. Bom, majoritariamente, a doutrina civilista entende que vícios redibitórios são sempre ocultos, ok? É posição da doutrina majoritária que vício redibitório é sempre oculto, ok? Então, são aqueles defeitos, né, que são ocultos, que eu não enxergo, né? Como, por exemplo, um defeito no sistema de freio do carro, um apartamento com problema hidráulico, com problema no encanamento. Então, a doutrina majoritária entende que vício redibitório é sempre oculto. Todavia, uma outra parte da doutrina fala, olha, não, vício redibitório nem sempre é oculto. Vício redibitório pode ser aparente também. Aparente. Não há nenhuma necessidade de que para que um determinado defeito seja classificado como vício redibitório, que ele seja oculto. Não, pode ser aparente também. Até, repare no conceito que nós acabamos de estudar. Não se fala que vício redibitório é o defeito oculto da coisa. Não. Vício redibitório é apenas e tão somente o defeito que gera uma desvalorização
para a coisa ou a torna imprópria para o uso, tá? Mas, infelizmente, né, eu digo infelizmente porque, particularmente, eu acredito que o posicionamento da corrente minoritária é, de fato, o mais adequado, né? No sentido de que vícios redibitórios podem ser ocultos ou não, mas é importante que você saiba que ainda a doutrina majoritária tem esse posicionamento, tá? Não custa lembrar que os vícios redibitórios que nós vamos estudar a partir de agora são aqueles relativos aos contratos civis. Nós não vamos aqui, porque não é objeto do nosso curso, trabalhar com vícios redibitórios relativos a contratos de consumo, tá? Então, direito do consumidor não será o foco aqui nesse momento. No Código Civil, a matéria está disciplinada entre os artigos 441 a 446. Então, esses são os artigos do Código Civil que tratam a respeito dos vícios redibitórios e que nós iremos analisar ao longo das nossas aulas. Exemplos que a doutrina sempre cita como vícios redibitórios são compra de um imóvel com problemas no encanamento, né? Exemplo super aí comum, ou de um carro com problemas no motor, tá? Então, são exemplos aí clássicos que a doutrina cita de vícios redibitórios. O professor Anderson Schreiber arremata essa parte conceitual dizendo que as regras referentes aos vícios redibitórios constituem uma garantia legal. E isso é, sem sombra de dúvida, muito importante. Essas regras que nós vamos estudar a partir de agora, relativas aos vícios redibitórios, são uma garantia legal. Garantia legal, legal porque está na lei, né? Uma garantia de que a prestação de dar será cumprida de maneira perfeita, de maneira adequada. Então, as regras sobre vícios redibitórios são regras de proteção, são regras protetivas para as partes contratantes. Quando eu faço um determinado tipo de contrato, eu estou protegido pela lei se eventualmente aquele objeto, aquela coisa, estiver maculada por um vício redibitório. Então, as regras referentes aos vícios redibitórios são uma garantia da lei. É uma proteção que a lei confere às partes contratantes, de que a obrigação será cumprida. E claro que quando nós falamos em vícios redibitórios, é muito mais corriqueiro nós pensarmos em obrigações de dar, né? Uma obrigação de entrega, como, por exemplo, compra de um imóvel, compra de um carro. Então, o terreno fértil para os vícios redibitórios está no terreno das obrigações de dar, ok? Então, basta você pensar, compra e venda é o exemplo mais corriqueiro, né, de contrato que pode ensejar um vício redibitório, né, pode ser atingido por um vício redibitório. E aí, essa garantia legal, ela serve para que a obrigação de dar seja cumprida de maneira perfeita, de maneira adequada. Ou seja, a prestação tem que ser útil, ou seja, própria ao uso a que se destina, e estar em conformidade com o seu valor econômico, ou seja, sem valor diminuído. Porque, como você se lembra do conceito, o vício redibitório desvaloriza a coisa ou a torna imprópria para o uso. Então, a garantia contra os vícios redibitórios me assegura que no campo das obrigações de dar, a obrigação será cumprida de maneira adequada, ou seja, de forma útil e em conformidade com o seu valor econômico. Tá bom? Maravilha. Agora vem uma distinção importante, porque superado o conceito de vício redibitório, é importante nós analisarmos a diferença entre vício redibitório e erro. Não se pode confundir o vício redibitório com o erro. São dois institutos diferentes. O erro, meus amigos, é estudado lá na parte geral do Código Civil
E o erro, ele nada mais é do que um defeito do negócio jurídico, tá? Perceba a distinção. Vício redibitório atinge o objeto do contrato, ou seja, atinge a coisa que é objeto daquele contrato. Atinge o carro, atinge o imóvel. Então, o vício redibitório atinge o objeto do contrato, a coisa, o bem que é objeto daquele contrato. Por sua vez, o erro, enquanto defeito do negócio jurídico, atinge a vontade da parte contratante. A manifestação de vontade da parte contratante não é livre. Não é livre. Porque o erro é uma falsa percepção da realidade. Então eu manifesto a minha vontade de forma viciada. Não é uma manifestação de vontade pura, livre. Percebeu? Então você não pode confundir. Vício redibitório atinge objeto do contrato, atinge a coisa. O erro atinge a vontade. Porque no erro eu me engano. Eu me engano. Eu acho que eu estou comprando um relógio que é de ouro, quando na verdade não é. Eu acho que estou comprando um anel de brilhantes, quando na verdade é uma bijuteria. Então eu me engano em relação à realidade do negócio. Mas no erro, o objeto do contrato não tem defeito. Fui eu que me enganei. Eu achei que o relógio era de ouro e não era. Mas o relógio está funcionando perfeitamente. Percebeu a diferença? O relógio está funcionando perfeitamente. Fui eu que achei, eu que errei, achando que o relógio era de ouro e não era. Ok? Então, muito cuidado com isso. No erro, que é um vício do consentimento, né? A pessoa se engana sozinha. Sozinha. No erro, eu me enganei. Não fui enganado. Tá? No erro, eu me enganei em relação a um elemento do negócio. Então a pessoa erra sozinha e celebra um negócio que não celebraria normalmente. Porque no meu exemplo do relógio, se eu soubesse que o relógio não é de ouro, eu não compraria. Eu não celebraria o negócio. Percebeu? Então, o erro, ele é uma falsa percepção do celebrante. Uma falsa percepção que pode recair sobre uma pessoa, sobre um direito, ou até mesmo em relação ao próprio objeto do negócio, né? Compro uma joia achando que é de ouro quando não é. Então, repito, no meu exemplo do relógio, o relógio funciona perfeitamente, ele não tem defeito. Não tem defeito, não há vício redibitório. Só que eu me enganei, achei que era de ouro e não era. Então, repise-se que o erro atinge a vontade da parte. Como nós sabemos, lá da teoria geral do negócio jurídico, quando a parte celebra um negócio jurídico, essa manifestação de vontade tem que ser livre, tem que ser totalmente desimpedida, né? Uma manifestação de vontade correta. O erro atinge a vontade porque faz com que eu manifeste essa vontade com base numa falsa percepção em relação a um elemento do negócio. Lembrando também que no erro eu me engano sozinho, eu não fui enganado, eu me enganei sozinho. Ok? Finalizando o tópico e, consequentemente, a aula, visualizemos que lá na teoria de Pontes de Miranda, a teoria da escada pontiana, degraus do negócio jurídico, planos do negócio jurídico, existência, validade e eficácia, o vício redibitório está localizado no plano da eficácia, ou seja, terceiro degrau da escada pontiana. Ok? Então, o vício redibitório está localizado no plano da eficácia, terceiro degrau. Professor,
verificada a existência de vício redibitório, o que pode acontecer? Bom, duas possibilidades. A existência do vício redibitório pode gerar a resolução do contrato, isto é, a extinção do contrato, ou o abatimento no preço. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Né? O vício redibitório, ele gera ou a resolução do contrato, a extinção do contrato, ou o abatimento no preço. Afinal de contas, a coisa tem um defeito. Né? A coisa tem um defeito. Então, quando eu descubro esse defeito, duas possibilidades. Ou eu extingo o contrato, não quero mais a coisa, ou eu posso até ficar com a coisa, mas eu vou pleitear um abatimento no preço. Até porque a coisa não está perfeita, ela tem um defeito. Essas opções nós vamos trabalhar com mais detalhes quando nós formos estudar as ações edilícias daqui a pouquinho, tá? Para fechar, o erro enquanto defeito do negócio jurídico está localizado no plano da validade, segundo degrau da escada pontiana, ok? E como a grande maioria dos defeitos do negócio jurídico, o erro gera a anulabilidade do negócio. Lembrando também que, pelo estudo da teoria das nulidades, quando nós falamos em anulabilidade ou negócio anulável, nós estamos falando de uma nulidade relativa. Nulidade relativa. Negócio anulável é negócio com uma nulidade relativa, diferentemente de negócio nulo, onde existe uma nulidade absoluta, mais grave, ok? Então, vício redibitório, terceiro degrau da escada, gera a resolução do contrato ou abatimento no preço. Erro, plano da validade, segundo degrau, gera a anulabilidade do negócio. O negócio está contaminado por uma nulidade relativa. Ok? Meus amigos, é isso, né? Nesse primeiro vídeo, nós trabalhamos esses dois pontos. O próximo ponto nós vamos, só deixei aqui enunciado, nós vamos analisar quais contratos estão protegidos pelas regras contra os vícios redibitórios. Nós vamos analisar essa questão da garantia legal com um pouco mais de detalhes no próximo vídeo, mas neste vídeo aqui trabalhamos o conceito de vício redibitório e a distinção entre vício redibitório e erro, ok? Pontos, sem sombra de dúvida, importantíssimos. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você esteja gostando e acompanhando o nosso curso, e já fica o convite para a nossa próxima aula, onde daremos sequência ao estudo dos vícios redibitórios. Forte abraço e bons estudos!